Então, vamos iniciar nossa aula hoje, ok? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade ao que nós estamos... Quantas pessoas tinha na aula de junho? Não lembro. Não estava presente, né? Aí é com vocês. Então, pessoal, a gente dá continuidade hoje ao assunto que a gente iniciou na aula passada, um assunto muito importante dentro da geografia, certo? Que é o estudo do espaço rural, certo? O estudo do espaço rural. Então, na aula anterior, né? Na aula anterior, nós vimos o que vem a ser... Já aceitando aqui, pessoal. Bom dia, William. Gabriel, seja bem-vindo. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar, né? Giovana, bom dia. Miguel, bom dia, seja bem-vindo, Miguel. Bom dia. Bom dia, linda. Tudo bom? Bom dia, senhora. Tudo bem, meu amor, graças a Deus. Coisa boa lhe ouvir. Então, vamos lá a nossa aula. Bom dia, eu falei bom dia. Bom dia, Flores do Dia. Então, Então, vamos... Oi? Alguém falou? Fui eu estava dando bom dia. Bom dia, William. Seja bem-vindo. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Na aula passada, nós iniciamos com o espaço rural, vimos toda aquela introdução do que vem a ser o espaço rural, a diferença do espaço rural com o espaço urbano, né? O espaço rural é justamente aquele espaço geográfico que ele está em contato com o meio ambiente, com a natureza, onde não existe uma população, grandes aglomerados, né, populacionais, nem grandes construções. Já o espaço urbano vai ser justamente essa dinâmica que vai acontecer, onde ocorre todo o desenvolvimento econômico, social, cultural de uma população. Certo? Onde vai ter mais aglomerados de pessoas, onde vai ter mais prédios, mais casas, mais construções. Então, como a gente está vendo o espaço agrário, né, o estudo do espaço rural, é de fundamental importância nós estudarmos, né, os elementos que formam esse espaço rural, que é justamente a questão do extrativismo, como a gente viu na aula passada, só recapitulando para a gente reativar a memória, né? Vimos a importância do extrativismo vegetal, do extrativismo mineral e do extrativismo animal para a nossa sociedade, né? Para o espaço inserido dentro desse espaço rural, principalmente o extrativismo vegetal, de fundamental importância. Vimos a questão da agricultura, né? Como que se deu a agricultura nos seus primórdios, né, como se deu a agricultura, a formação da agricultura para da subsistência. Temos a diferença hoje de uma agricultura de subsistência, né, que é mais voltada àquela agricultura para abastecer o mercado local, para abastecer as famílias, e temos aquela agricultura mecanizada, aquela agricultura do agronegócio voltado especificamente para a exportação. Certo? Então, a gente vimos tudo isso e vimos uma questão importante que foi a Revolução Verde, né? Essa Revolução Verde que foi justamente a evolução da agropecuária a partir das tecnologias, certo? A partir das tecnologias. Então, foi muito esse avanço da agropecuária, esse avanço desse espaço rural através dessa Revolução Verde, justamente com a participação de insumos que vieram contribuir para o avanço, né, do espaço rural através do uso de tecnologias. Certo? Então, a gente parou nessa Revolução Verde, vimos que teve pontos, né? Teve pontos positivos e pontos negativos,
como a gente pode ver aí, o processo de modernização do campo também trouxe pontos negativos, como a exclusão de trabalhadores mais pobres, o êxodo rural, a transformação dos proprietários de pequenas parcelas de terra em trabalhadores assalariados, né? Além disso, em casos extremos, muitos trabalhadores passaram a exercer atividades informais ou se submeteram a condições degradantes do trabalho, né? De trabalho. Então, isso é o cenário que a gente tem hoje, né? Essa preocupação com relação a essa informalidade, né, do trabalho, a essa exploração, como é que está? Dentro do estudo da Revolução Industrial, dentro do estudo da industrialização, a gente vê que se a gente for levar esse cenário para dentro da industrialização, a gente vai ver que nós estamos dentro da quarta fase, né, que é justamente essa fase do trabalhador informal, do subemprego, né, do trabalhador que ele tem que fazer várias funcionalidades, né, a empresa que contrata não é mais aquela empresa técnica que você é formado, você tem que fazer só aquilo, não. Ele vai gerenciar para que aquele trabalhador, ele seja um trabalhador multifuncional, né? Então, isso também vem acarretar como uma consequência negativa dentro do que vem a ser a Revolução Verde, ok? E daí, a gente parte para os tipos de produção, certo? A gente parte para os tipos de produção agrícola, certo? Então, mais uma vez, bem-vindo a quem entrou agora, certo? Débora, Ítalo, sejam todos bem-vindos. Então, a gente sai dessa questão da agricultura, do conceito de agricultura, da divisão dos tipos de extrativismo, saímos da Revolução Verde, que foi justamente esse avanço tecnológico no campo, a expansão do campo mecanizado, e partimos para os principais tipos de agricultura, os principais tipos de produção agrícola, né? Então, a gente acompanha aí o livro de vocês, isso é um assunto muito importante, certo? Esses tipos de produção agrícola, né? Eles se diferenciam de acordo com os materiais utilizados para a produção e o grau de modernização. As relações de trabalho, sobretudo o nível de inserção de capital na atividade. Veja a importância, né? Como é que está inserido, né, essa questão do capital, né, dentro do nosso campo, dentro da nossa estrutura agrária. E daí, né, nós vamos ver os tipos de produção agrícola. Nós vamos ter a produção tradicional e nós vamos ter a produção moderna. Então, vejam como características, vamos logo para a produção tradicional, né? As características desses tipos de produção agrícola tradicional. Ela é uma tradição milenar, né? Ela vem desde a antiguidade, esse tipo de agricultura, né? E ela é praticada em pequenas propriedades familiares, ou seja, pelo fato dela ser uma agricultura milenar, ela justamente tinha justamente seu objetivo para abastecer, né, as populações, aquelas famílias, era uma agricultura de subsistência, certo? Então, por isso ela era produzida junto com os familiares e junto com a população que estava mais próximo, né? Os instrumentos rudimentares e técnicas manuais são empregadas nesse tipo de produção. Não tinha um campo mecanizado, né? O nome tradicional já está dizendo enxada, foice, então usava-se muitas técnicas rudimentares, né? A rotação de culturas, então isso era muito importante. O pequeno agricultor participa de todas as etapas das produções dos vegetais, desde o plantio até a colheita, certo? Então ele planta, ele cuida e ele colhe. Então o pequeno agricultor que vai ser responsável por esse processo dessa agricultura de subsistência. Temos também uma baixa produtividade, se comparada à agricultura moderna. Óbvio, né? A agricultura moderna vai ter insumos, vai ter um campo mecanizado, né? Vai ter mais estrutura do que a agricultura de subsistência. Então, vai ter uma menor, essa agricultura tradicional, ela vai ter uma menor produtividade, vai se produzir menos, certo?
Diferentemente da agricultura moderna, o trabalhador não é necessariamente assalariado, né? Ele não tem um patrão, ele trabalha para ele, na agricultura tradicional, certo? Ele é o dono da sua terra, então ele trabalha para se abastecer, ele trabalha para o sustento da sua família. Então, essas são características da agricultura tradicional, certo? Já a agricultura moderna, ela começa a ser praticada justamente na Revolução Verde, né? Após a Revolução Verde. Então, a gente sabe que a Revolução Verde foi justamente essa tecnologia, né? Esse crescimento tecnológico dentro do nosso campo. Então, a Revolução Verde, a agricultura moderna, ela começa justamente a se desenvolver através dessa modernidade que vem surgir através da Revolução Verde. Esse tipo de produção ela é mecanizada e tem como prioridade a venda nos mercados internacionais. Ou seja, pessoal, é o nosso agronegócio. Né? A nossa exportação, os nossos produtos, seja ela da pecuária ou dos vegetais, né? da agricultura mesmo, da agropecuária, seja a carne do boi, seja a soja, seja o milho, o feijão, enfim. Então, eles são importantes, né, para esse abastecimento desse mercado internacional. Normalmente, os agricultores, donos da terra, atuam nos setores administrativos, financeiros e de negócio. E daí eles já passam a contratar pessoas, né? Então, pessoas que vão começar a trabalhar nessas propriedades, nessa agricultura moderna, muitos já têm até carteira assinada, são trabalhadores legalizados, né? Tem uma característica importante também, que é o uso de insumos agrícolas, maquinários modernos, sistema de irrigação, pulverização, área de seleção de espécies e estudos do solo. Com isso, eu vou ter uma produção maior, comparada com a agricultura tradicional, certo? Então, quando pedirem-se características, né, em alguma atividade de vocês, em alguma provinha tiver essa diferença da produção agrícola entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, vocês vão ver que ambas elas vão diferenciar, justamente por conta da sua dinâmica, certo? A sua dinâmica ela vai se diferenciar. E daí a gente entendendo, né, toda essa diferença entre a agricultura moderna e a agricultura tradicional, a gente vai entender o que vem a ser esses sistemas agrícolas, né? A agricultura intensiva, a agricultura familiar, a agricultura extensiva, o agronegócio, a agroecologia, isso são tudo categorias, são tudo elemento que está dentro desse nosso espaço rural. Então, os sistemas agrícolas de produção estão relacionados à forma de utilização do solo, certo? Aos instrumentos usados para ampliar a produtividade do espaço do cultivo. Então, esses sistemas agrícolas, eles vão ser responsáveis justamente para ampliar o cultivo, para ampliar a atividade no espaço, considerando esses dois fatores, né? Os sistemas de cultivo, eles podem ser intensivo ou eles podem ser extensivo, né? Quando a gente fala em intensivo, ele requer mais cuidados, né? Quando a gente fala extensivo, né, a gente cria de uma forma mais solta, de uma forma sem tantos cuidados. A gente lembra muito quando a gente estuda no ensino fundamental, né, a agropecuária intensiva e a agropecuária extensiva. Né? A agricultura agropecuária intensiva é aquela que o gado ele é criado com mais recursos, com mais cuidados, né? Com mais insumos. E a agropecuária extensiva é aquela que o gado ele é criado solto, né? Ele é criado solto no rebanho, sem tantos cuidados que existe dentro da agropecuária intensiva. Então, quando a gente fala também em agricultura intensiva, né? E agricultura extensiva é mais ou menos justamente essa caracterização, né? Vejam bem que a agricultura intensiva caracteriza-se pelo pleno aproveitamento dos solos e dos recursos aplicados. São utilizados instrumentos, maquinários, pesticidas, fertilizantes e agrotóxicos para ampliar a população, né? Para ampliar essa
essa questão do campo, né? Então, são utilizados instrumentos, maquinários, pesticidas, fertilizantes e agrotóxicos para ampliar essa produção. Então, é um campo visto com mais cuidado, com mais detalhe, né? E esse tipo de sistema é comum em monoculturas agroexportadoras dos países desenvolvidos, que é um exemplo, a soja, né? Que vai justamente para a exportação. Então, essa agricultura intensiva, ela requer mais técnicas, ela requer mais manuseio, né? É uma agricultura, digamos que surgida a partir da Revolução Verde, onde vai existir uma tecnologia no campo, certo? Insumos agrotóxicos, fertilizantes, vai ter um cuidado com o solo, vai ter um cuidado com aquele cultivo, porque ele vai ser também para a exportação. Já a agricultura extensiva, né, é mais rudimentar, certo? É mais aquela agricultura familiar mesmo, onde o agricultor ele planta, né, sem ser em grandes quantidades, mas para um abastecimento interno, né, de sua comunidade, de sua família. Tem baixa produtividade, baixos investimentos, e depende das características de um lugar, né? Depende das características naturais de um lugar, do clima, né? A produção é limitada geralmente visando só, como eu falei para vocês, ao sustento familiar. Além disso, tem como característica o abastecimento do mercado interno e a policultura. A policultura, essa questão que está voltada justamente ao abastecimento de uma população, de uma comunidade, através dessa agricultura familiar, certo? Então, essa é a importância da agricultura extensiva. Daí a gente parte, né, para a organização da produção agrícola. A gente vai ver a agricultura familiar e o agronegócio e agroindústria. O agronegócio e a agroindústria, assim como a agroecologia, né, a gente vai ver agricultura orgânica, agricultura hidropônica, são todas categorias que são importantes, certo? Para a gente entender como é que se dá essa dinâmica no campo. Se a gente está estudando espaço rural, a gente tem que estudar as técnicas, né? Como que está organizado essa produção agrícola, como que está organizada essa produção no meio rural, né? No meio físico, naquele espaço rural. Então, a gente sai de uma agricultura intensiva e extensiva, entendendo essa dinâmica, essa diferença de uma agricultura intensiva para uma agricultura extensiva, e a gente parte para como que esse campo, que essa produção agrícola, ela está organizada. Né? Se a gente pegar os dois principais pontos dentro dessa organização da produção agrícola, a gente vai ver que a agricultura familiar ela vai ser totalmente diferente da agroindústria, certo? A agroindústria ela vem crescendo, né? Diferente da agricultura familiar, que é uma agricultura rudimentar, né? Ela é desde os primórdios, o agronegócio, certo? A agroindústria e o agronegócio, ele vem surgir mais recentemente, né? Vem depois dessa Revolução Verde, que vem incrementar, que vem desenvolver o campo. Então, para que a gente entenda, essa agricultura familiar, né? Ela refere-se agricultura familiar, deixa eu ver aqui, ela refere-se a todas as atividades agropecuárias desenvolvidas pelo agricultor e seus familiares, certo? Para abastecer aquela família, para que dê subsídios para que aquela família ela tire dali daquela agricultura o seu próprio sustento. E essa modalidade ela é essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país, né? A agricultura familiar ela se tinha um certo preconceito com ela. Foi a partir do governo populista, né, a exemplo do governo na época de Lula e Dilma, que ele veio dar a maior evidência, veio dar uma maior contribuição a essa agricultura familiar, certo? Então, empréstimos a pequenos agricultores, cisternas, né, veio de certa forma incentivar esses pequenos agricultores. Né? Você vê que feiras agroecológicas elas surgiram a partir da agricultura familiar. Né?
para eles terem uma economia mais desenvolvida, né? Para eles poderem ter um dinheirinho extra para aumentar na renda da sua família. Então, a agricultura familiar, ela tem esse objetivo, né? Abastecer, né? Ser formada principalmente por familiares, né? E que ia se ter um abastecimento interno daquela população, mas que também ia desenvolver a atividade econômica, né, social de um país. Justamente foi quando foram surgidas as feiras agroecológicas, né? A partir desse incentivo, a partir dessa ascensão social da população, que veio justamente contribuir para o sustento desse agricultor e de sua economia. Outro fator é a ampliação de empreendimentos rurais de base familiar, o que contribui para o abastecimento do mercado local e regional, justamente através das feirinhas agroecológicas. Então, isso é de fundamental importância. Engloba os agricultores familiares, né, de todos os níveis econômicos, desde o agricultor que trabalha na roça, né, até o microempresário, aquele agricultor que vai para a feira, que vai ser o atravessador, né, aquele que vai justamente também vender. Então, vejam a importância dessa agricultura familiar, né, para o desenvolvimento do campo, para o desenvolvimento da economia rural. Em contraponto, vem a questão do agronegócio, da agroindústria. A gente vê que antes a gente não via falar, né, em agroindústria. Então, a agroindústria, ela é uma área do espaço rural moderno, que vem se modernizando cada vez mais e que vem, através desse espaço rural, trabalhar a questão do desenvolvimento econômico, né? Embora não sejam conceitos semelhantes, os termos agronegócio e agroindústria têm significados diferentes. E a gente vai entender por que tem significados diferentes o agronegócio e a agroindústria. Então, vamos lá. Observe a diferença, né, entre o agronegócio e a agroindústria. Então, o quadrinho de vocês aí, né, tem o que vem a ser o agronegócio. Abrange todas as atividades voltadas à produção e comercialização da agropecuária, envolvendo o fornecimento de bens e serviços, o processo de produção, a transformação de produtos agropecuários e a distribuição ao consumidor. Então, ele parte desde a sua produção, desde a sua base, né, até a distribuição ao consumidor final. Essas atividades formam uma rede de negócios ao redor do setor primário, ou seja, o setor da base da matéria-prima, né? Movimentando a economia do país, portanto, qualquer atividade que engloba a produção agropecuária faz parte do agronegócio. Então, tudo aquilo que parte da produção da agropecuária, ela vem ser justamente essa parte do agronegócio. Já a agroindústria, né, é uma atividade que tem justamente o objetivo de industrializar os produtos, né? Aqui em Bananeiras tem um curso de agroindústria, um curso recente, né? Inclusive já tem até um mestrado na área de tecnologia agroalimentar, né? Um curso bastante conceituado, bastante procurado e que trata justamente de industrializar esses produtos agropecuários, ou seja, no agronegócio nós temos a matéria-prima, né? Temos a base dentro do setor primário e a agroindústria vai ser essa matéria-prima processada, né? Vai ser essa matéria-prima que ela vai servir como produtos, né, para as grandes empresas. Um exemplo, se no agronegócio eu tenho a carne, né, na agroindústria eu vou ter o salame, eu vou ter a linguiça, eu vou ter a salsicha, certo? Se no agronegócio eu vou ter a fruta, né? Na agroindústria, eu vou ter o suco de fruta, vou ter a polpa da fruta. Ou seja, essa agroindústria vai ser os produtos, vai ser a matéria-prima processada, certo? Vai ser a matéria-prima processada. Se no agronegócio, né, eu vou ter o leite, na agroindústria eu vou ter o queijo, vou ter o requeijão, vou ter o iogurte, certo? Então, a agroindústria vai ser justamente essa matéria-prima processada, né? E dentro dessa agroindústria, né, nós vamos ter os empreendimentos desenvolvidos, né, as atividades primárias e secundárias em conjunto. Ou seja, a matéria-prima,
né, vai trabalhar justamente com o processamento, né? Vai ter essa atividade, ela também, além de primária, ela vai ser secundária. Podemos citar exemplos, né, de empreendimentos que produzem, um exemplo, a cana-de-açúcar, que gera o biodiesel, ou ainda empreendimentos que criam aves para vender carne congelada. Então, se no agronegócio eu vou ter um exemplo, a cana-de-açúcar, vou ter aquele espaço rural, né, vou ter grandes extensões de terra com cultivo de cana-de-açúcar, dentro da agroindústria eu vou ter o derivado da cana-de-açúcar, né? Que vai ser justamente os biocombustíveis, vai ser o etanol, né? E assim sucessivamente, de acordo com outros exemplos. Então, pessoal, vocês entenderam essa diferença do agronegócio para a agroindústria? Agroindústria. Dentro do agronegócio, eu vou ter o setor primário, eu vou ter a matéria-prima, certo? Eu vou ter as pequenas propriedades onde o agricultor vai produzir para abastecer, né, a sua população até um mercado, através do atravessador. E a agroindústria vai ser justamente esse setor primário, transformado também em setor secundário, que vai ser justamente a transformação dessa matéria-prima, né? A carne que foi transformada, né? A cana-de-açúcar que foi transformada em etanol, certo? O leite que foi transformado em iogurte, e assim sucessivamente. Então, é importante a gente entender, certo? Essa diferença do agronegócio para a agroindústria. E daí, a gente saindo desses dois principais, né, que é o agronegócio e a agroindústria, a gente parte para hoje uma categoria dentro dessas produções técnicas, né, dentro dessa organização da produção agrícola, uma questão que está muito em evidência hoje, inclusive também, só citando um exemplo, a nossa Universidade Federal aqui, a gente já tem um curso de agroecologia, é um curso novo, né, um curso recente, mas que vejam, a partir dessa expansão do espaço rural, a gente começa a desmembrar, né, esse espaço rural. Se antes nós tínhamos apenas uma agricultura tradicional, né, uma agricultura rudimentar, a partir da Revolução Verde, a gente já passa a ter o quê? Uma agricultura mecanizada, certo? Já vai entrar o agronegócio, já vai entrar a agroindústria, o agronegócio, já vai entrar um campo mais mecanizado. E daí a população, né, os estudiosos vendo que a natureza, de certa forma, ela vem impactar, ela vem sofrer com essa questão, surgiu, né, a agroecologia. Né? A agroecologia é uma corrente recente, né, da década de 90, cuja o objetivo dela foi buscar conhecimento de diversas ciências para uma produção mais sustentável em relação ao cultivo convencional, né, dessa Revolução Verde. Então, essa agroecologia, ela vem contradizer justamente o que vem a ser o agronegócio. Ela vem se preocupar com o desenvolvimento sustentável, coisa que a agroindústria, né, ela está voltada mais ao capital, ela está voltada mais ao desenvolvimento econômico. E a agroecologia, né, ela parte justamente para o entendimento desse espaço rural, mas através do desenvolvimento sustentável, né? Onde aquelas populações vão trabalhar o seu espaço rural, mas de uma forma sustentável, certo? Visa o desenvolvimento integral, certo? Valorizando as ações sociais coletivas e buscando o desenvolvimento de forma participativa. Então, veja a importância da agroecologia hoje, né, dentro desse espaço rural. A gente tem uma agricultura familiar, a gente tem uma agroindústria e a gente agora temos uma agroecologia que se preocupa com o desenvolvimento sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa em cuidar daquele solo, em cuidar daquele tipo de vegetação, né? A gente vê aqui na imagem, né, uma agrofloresta no estado do Rio de Janeiro. Então, isso parte de uma agroecologia, de um desenvolvimento sustentável, né? Parte de um reflorestamento. Tira-se, mas também repõe. Tira-se, mas replanta. Então, veja a importância da agroecologia de se trabalhar esse desenvolvimento sustentável. A agricultura, né, hidropônica, né, caracteriza-se pelo cultivo de vegetais sem o solo. Isso já aí a gente vê muito, né,
é utilizado domesticamente, né? São aquelas questões daquela produção artificial, né? São cultivados, né, em estufas, não são cultivados no solo em si, fixado no solo, mas ele é fixado em estufas. A gente vê muito isso em países desenvolvidos, certo? E daí a nossa agricultura orgânica, né, que corresponde ao processo produtivo que busca a organicidade da produção de alimentos. E esse tipo de produção busca garantir a saúde humana, né? A gente vê muito hoje as pessoas procurando, né, por questões de saúde, por questões de visão desenvolvimentista, né, de desenvolvimento sustentável, uma vida mais saudável. Então, procura-se uma agricultura orgânica, que é aquela agricultura que são aqueles produtos que não vão receber insumos, né, fertilizantes, insumos agrotóxicos, que não vão receber, né, fertilizantes e agrotóxicos. Não é permitido o uso de fertilizantes e agrotóxicos dentro da agricultura orgânica. Muitas vezes são produtos mais caros, né, justamente porque ele demora mais um tempo para produzir, para crescer, né, requer mais cuidados, né? Então, vai ser uma agricultura, a agricultura orgânica vai ser uma agricultura, certo? Que ela é bem melhor para a saúde, né? Que ela não existe inserido pesticidas, né, agrotóxicos para controlar aquela produção. E, só como exemplo, a agricultura itinerante é um método de cultivo com poucos investimentos nos meios de produção, predomina a utilização da mão de obra familiar e as técnicas agrícolas são tradicionais e rudimentares. Então, quando vocês ouvirem falar em agricultura itinerante, lembrem-se que ela é produzida através de familiares, certo? A rentabilidade dela não é alta como agronegócio, como agroindústria, certo? É uma agricultura mais familiar, certo? E uma característica importante dessa agricultura itinerante, certo? Diz respeito ao deslocamento dos agricultores para outra área após o término de um ciclo de produção. Ou seja, se plantou arroz, né? Então, os agricultores plantam arroz e eles vão para outro tipo de cultivo até aquele arroz chegar ao seu ponto final, né, de colher. Então, esses agricultores, eles estão migrando, né, de uma região para uma região dentro de um mesmo espaço geográfico, né, a partir do tipo de produção que eles estejam praticando, certo? Então, a agricultura itinerante, ela é uma forma de agricultura, certo? Rudimentar. Ela é feita por agricultores. E para a gente encerrar, a gente encerra com a pecuária, né? A gente sabe que a pecuária é a atividade da criação e comercialização de animais, né? Seja ele bovino, suíno, caprino, avicultura, né? E voltada justamente ao abastecimento do mercado interno e externo. A gente vê hoje que o Brasil é um dos grandes exportadores de carne, né? Infelizmente, ainda é um país faminto, é um país que sofre com desigualdades sociais, mas é um país que está voltado ao seu mercado externo, certo? É um país agroexportador, né? A pecuária é uma das atividades, né, produtivas mais importantes para o desenvolvimento econômico de um país, né? Como a China, a Índia, os Estados Unidos da América, cada vez mais crescem na América Latina e no Caribe, a exemplo do nosso país, né? O Brasil hoje, ele está dentro desse patamar de país agroexportador, né? E voltado também à nossa pecuária. E daí a gente vê, né? A pecuária hoje, ela é responsável justamente por esse desenvolvimento econômico, né? A economia gira em cima justamente dessa exportação, dessa pecuária, né? É muito importante. E ela contribui para o aumento, infelizmente, por mais que ela ajude a desenvolver a economia, mas ela vem impactar o meio ambiente através do efeito estufa, do desmatamento, né, queimadas, a erosão, principalmente os animais no pasto, eles causam a erosão, né? E, enfim,
vários impactos ao meio ambiente, à natureza, a pecuária ela vem trazer, certo? Então, isso é uma forma preocupante, né? Então, se de um lado a gente tem um desenvolvimento econômico, de outro lado a gente tem impactação, a gente tem o impacto da natureza, né? O impacto do meio ambiente através dessa pecuária. A gente vê muito hoje áreas desmatadas, né? Justamente, quem nunca viu, o Brasil vai virar pasto, o Brasil vai virar, né, pasto para animal e para soja. Essa é a realidade do nosso país hoje. Então, áreas desmatadas, áreas queimadas, áreas que vêm sofrendo esse impacto ambiental, infelizmente, consequência, né, dessa expansão agropecuária, especificadamente também da pecuária, que é o caso que a gente está usando aqui como exemplo, certo? E daí, como eu falei para vocês, né, a gente tem dois tipos de pecuária, aquela pecuária que ela é intensiva, onde ela requer mais cuidados, né, considerada uma prática moderna, que consiste no confinamento de animais em espaços pequenos, né? Eles passam por estábulos, por currais, né? Passam por uma formação, por um cuidado mais intensivo. Já a pecuária extensiva é onde o gado é criado solto, sem tantos cuidados, né? As técnicas são mais rudimentares e a produção é voltada para abastecer o mercado de carnes e leite, certo? Normalmente os custos da produção são inferiores ao de produção intensiva, né? Pois não existe muita estrutura física, né? Não existe tantos investimentos como vai existir dentro da pecuária intensiva. Ok? Então, esse é o objetivo da pecuária, né? Aqui a gente tem como exemplo, né? Vocês podem ver, né? Um exemplo do gado confinado, né? Do gado onde ele tem todo um cuidado veterinário, tem todo um cuidado justamente por ser uma pecuária intensiva, e nós temos do outro lado a pecuária extensiva, onde o gado ele é criado solto, certo? E daí a gente vê, né, os países desenvolvidos, a exemplo da Bélgica, que investe no controle genético, né, produzindo vacas, justamente para a produção de leite, enfim, né, para melhorar essa produção, né, essa produção agropecuária da região, principalmente em países desenvolvidos. Então, pessoal, nossa aula está chegando ao final, certo? Espero que vocês tenham compreendido o que vem a ser o espaço rural. É um assunto muito gostoso da gente entender. Qualquer dúvida, estou aqui. Podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, certo? Fiquem à vontade. Então, como a gente conclui hoje esse espaço rural, partindo desde o extrativismo, né? O agronegócio, a agropecuária,